e muito obrigada. Caroline, parabéns, né, pela sua Obrigada. apresentação. Eu vou dar a palavra para a doutora Raquel para poder conversar com você, te arguir, fazer sugestões, críticas, perguntas e sugestões para você fazer o seu aprimoramento do trabalho. Tá bom? Professora Raquel, por Uhum. favor. E agradecendo a participação da doutora Raquel desde já. No final, agradeço de novo. Olá, bom dia para todo mundo. Queria também, antes de mais nada, agradecer o convite, estar aqui acompanhando, conhecendo um pouco mais desse trabalho, que eu conheço por alto também através da própria Isabela, que me supervisiona. Então, antes de mais nada, quero agradecer. Quero também, é, enfim, em meio a isso, falar, né, que eu tenho também um interesse, né, uma atenção especial, pensando que eu também estou no Provoc, né, tenho uma orientanda do Provoc, então é um assunto que também me interessa, né, de uma maneira mais direta, como orientadora. Eu não acho que eu vou me estender muito no tempo, né? Eu acho que vocês falaram em 20, 30 minutos, provavelmente eu vou ocupar menos, é, não muito disso. Queria começar elogiando, eu acho que assim, então, é um texto muito bem escrito, acho que a Carolina escreve muito bem, se expressa muito bem. O texto está muito bem estruturado, acho que são qualidades que é importante a gente enaltecer, assim. Definição do problema, né? Excelente. Eu achei muito legal essa perspicácia dessa observação, né? De como o tema dos eventos aparece ali no questionário, mesmo não havendo, né? Perguntas diretamente relacionadas a eles, né? Eu acho que tem um mérito aí de observação, né? De uma atenção aí de longo prazo, né? Sobre essa temática, né? A gente vai voltar nisso. É, Achei muito legal também trazer essa descrição da trajetória, a própria relação da Caroline, né, com o tema, como isso vem já de algum tempo na própria formação dela, o recorte que ela trouxe, as questões elaboradas, né. Enfim, fiquei muito com essa sensação, né, de ser uma abordagem inovadora, né, e eu fiquei também pensando o quanto ela tem de contribuir para diversas áreas do estudo, né? Eu acho que não só a área de ensino, a área de educação, mas sobretudo a área da ciência, a área da formação científica, né? A área da formação né, de pensar a identidade do pesquisador, de pensar, né, quem é o cientista, como ele se forma, enfim, esse universo mesmo. E aí eu também, uma coisa que eu gostaria de pontuar, é que eu acho que assim, não apenas em termos de ensino básico, né, de ensino fundamental, né, eu acho que quem segue na graduação, na pós-graduação, pode se identificar de muitas maneiras com um trabalho que fale sobre experiência em congressos científicos. O quanto ela é importante nessa formação, né, nessa trajetória, mesmo, né, para além, né, da formação básica, né, mas também da formação superior. E é esse universo assim que a gente pensa, a gente vive, mas não tem exatamente, né, eu não vejo muito espaços mais formalizados, né, de debate sobre isso. E inclusive vem muito na forma, né, de relatos, de coisas mais anedóticas, né, de experiências em congressos e tudo, mas raramente a gente pensa, né, o lugar mesmo, né, o papel que essa experiência exerce na nossa formação, na nossa compreensão como alguém que produz ciência. Então, achei muito legal, Caroline. Eu acho que temos um trabalho bem legal que vai, né, se formando aí a partir de toda essa leitura e dessas experiências que você traz. Bom, eu vou trazer então alguns apontamentos. Meus apontamentos, deixa eu só dar uma olhadinha aqui mais um pouco, porque eu fiz algumas notas e eu tento me achar nelas, né? Quer dizer, eu fiz notas no próprio texto, no texto impresso, e aí eu tento fazer. Eita, apareceu um aviso aqui. Aí eu tento me organizar e vem mais coisa. E durante a apresentação vem mais coisa. Aí eu começo a riscar, enfim, eu acho que faz parte também, né? Os meus apontamentos têm mais a ver, na verdade, com a metodologia mesmo, né? Com você está se relacionando com as suas perguntas, né? Com os objetivos. E aí é mais nesse sentido que eu queria só chamar uma coisa que me chamou mais atenção, que é o lugar do campo, né? Do diário de campo e desse trabalho, né? Que você
definiu, não chegou a definir, mas menciona brevemente como um trabalho de observação participante, né, em meio a esses outros elementos que compõem, né, o seu percurso metodológico. Então, você fala em diário, né, em notas de campo, nessa observação que está para além, né, é anterior ao próprio mestrado, né, que já vem aí de uma longa trajetória. E eu fiquei pensando, né, assim, é o que eu estou falando, minha opinião. O que você vai fazer com isso, claro, né, fica a seu critério, fica a critério da orientação, né, de tudo. Mas eu fiquei pensando como, assim, o ponto forte do seu trabalho é essa sua entrada. Eu acho que é uma entrada muito privilegiada, né? Lugar de alguém que está lá dentro do Provoc, está trabalhando, está acompanhando, assim, tem um dia a dia mesmo, uma rotina, e que isso não necessariamente deve ser visto pela lente do, eu tenho que me distanciar. Eu acho que tem uma potência, né? Você tem acesso a informações privilegiadas que outras pessoas interessadas no mesmo assunto não teriam, né? Digamos que, sei lá, eu fosse eu quero conhecer o lugar dos eventos na formação desses estudantes. Nossa, quantas coisas eu precisaria, né, acessar, quantos contatos eu precisaria fazer, e ainda assim sempre com aquele lugar de alguém de fora, né? A gente sabe que tem diferenças, né, na abordagem e como esses contatos eles passam por várias camadas que nem sempre é possível, né? Existem as camadas burocráticas, existem as camadas mesmo das conexões, né, dos afetos, enfim. Campo é uma coisa complicada, né? Eu acho que isso me pegou mais, até por ter essa trajetória mais relacionada ao trabalho de campo, né? Eu sou antropóloga, né? Campo é uma coisa que, assim, antropólogo tem muito carinho, né? Então, quando fala em pesquisar documento, fala até em fazer trabalho de campo com documento, né? O que que é esse campo? É uma maneira de você mergulhar, né, ali, né? De você ter uma observação centrada numa interação, em algo cotidiano, em algo que, enfim, atravessa vários níveis da presença do pesquisador, né? E aí, enfim, eu fiquei pensando, né, minha sugestão é que sabendo disso, né, sabendo que a maneira como você, enfim, elabora as suas perguntas, como você lida com esse material, né, o material dos questionários, esses dados, como você dá coerência a ele, né, como você até elabora as perguntas, né, que vão te levar a materiais já existentes ou a formular perguntas para novas coletas de materiais. Isso tudo se dá a partir dessa sua experiência, né, a partir desse seu lugar. E aí, por isso, eu sugiro colocar esse campo no lugar mais central, né? Eu acho que você pode falar, trazer de uma maneira mais. Isso é algo a ser trabalhado, né? Como trazer de uma maneira mais explícita no texto, elaborar mais isso, como tudo isso que compõe a sua metodologia pode estar mais articulado, mais subordinado a essa vivência de observação, né? Essa vivência de que alguém que está numa rotina ali, como uma pessoa, de certa forma, de dentro, né? Não é alguém que está chegando, né, de fora e está adentrando esse campo. E por que que eu estou falando isso? Eu acho que isso traz algumas consequências mesmo para o tratamento geral desse material. Assim, acho que isso tem efeitos, não é só algo estético, algo de organizar, né, pensamentos já elaborados. E eu acho que um efeito importante é que faz com que você também situe o próprio questionário, né? Não como uma ferramenta neutra, né? Uma ferramenta separada de um universo, assim, mas como uma ferramenta que está dentro dali. Por que que eu estou dizendo isso? Coisas que eu pensei enquanto eu estava lendo, né? Coisas que me mobilizaram. Como é que é a relação com esse questionário? A gente sabe que, né, às vezes a pessoa está respondendo, mas ela quer dar a resposta certa, né, ela quer agradar, né? Ou então, às vezes, está até com medo, com receio de estar sendo avaliado naquele questionário, por mais que você diga que não, sei lá, é anônimo, né? Que, enfim, tem propósitos puramente investigativos, né? E o quanto isso vai acontecer, né? Essa relação mesmo com o questionário, você pode observar no seu trabalho, né? Nesse acompanhamento que você faz, né? Nesse campo, nessa entrada que você tem, você consegue sentir melhor isso. E aí, por mais que você diga, a partir dessa sua experiência, que não, Raquel, é isso mesmo, eles se sentem livres, eles falam, né, eles respondem de uma maneira muito tranquila, isso também está enraizado na sua experiência,
né? Então, a própria justificação do uso do questionário, eu acho que pode passar por aí, e eu acho que é válido, né? A gente, muitas vezes, nessas áreas, se naturaliza muito a aplicação de questionários, e é importante ter essa dimensão do contexto. Até isso, né? É online, não é online, alguém está fazendo junto, o aluno pode também estar se consultando com o orientador. Ah, como é que eu posso responder essa pergunta aqui? Não entendi. Ou então trocando informações com colegas, né? Então, isso tudo, né, é uma maneira de situar essa ferramenta e de trazer algo mais transparente, como é que se diz? Algo, né, em relação a isso, né, em relação a esse universo. Só vou dar uma olhadinha aqui. E também também estou colocando essa dimensão, né, dessa resposta ao questionário, pensando também nesse público, né, que é um pessoal mais jovem, um pessoal que assim tem muitas inseguranças, né, sei lá, eu também coisas que eu observo, né, mas eu sou muito mais fora, né? Eu tenho uma aluna, eu tenho pouca participação em eventos e nesse acompanhamento, mas assim eu observo muitos elementos de insegurança, né, de querer esconder essas inseguranças em relação, por exemplo, a escrita de relatório, a gente escreve junto, né? A apresentação mesmo, né? Que eu percebo a pessoa decorando muitas coisas, né? Senti isso na fala de outros orientandos do Provoc também. Então, eu acho que assim, quero saber o que você pensa sobre isso, mas eu também queria colocar que eu acho que eu não estou completamente viajando na maionese. Eu acho que tem um fundamento ali, né? Nessa questão das inseguranças, dessas inseguranças e tudo. E aí, enfim, outras coisas, assim, muita coisa que eu estou pulando, que eu acho que você é, explicou melhor na apresentação, até o lugar do observatório, né? O que que essa FESB jovem também tinha algumas questões sobre isso. E aí eu queria te perguntar, então, pensando desse ponto de vista, né, do campo como um lugar mais central, como que você tem elaborado essa observação? Se você se basa em alguma bibliografia, se você, né, está considerando técnicas de como elaborar isso dentro do texto, né? Isso é uma pergunta, né? Porque há bibliografia que pode te auxiliar nesse ponto, né? Coisas que você pode pensar até para direcionar melhor a sua observação, as interações cotidianas, as perguntas, né? Nesse ambiente em que esse público circula, bem ou mal, né? E aí, dentro disso, um ponto que eu também queria chamar a atenção, né? Nessa visão de contexto, né? Em torno dos questionários, em torno, né? Em torno desse, envolvendo todo esse campo, né? Nesse universo, considerar também os conflitos, né, as divergências, né, para além dos depoimentos, né, elogiando, de certa forma, falando é, trazendo experiências positivas, né, sobre os eventos, sobre a vivência dos eventos, onde é que teria lugar para os conflitos, para as divergências, para quem fica de fora, também não, em algum momento também me chamou a atenção, né, a diferença entre o número de respostas e o número de participantes. Isso eu acho que era do questionário já do observatório, né? Acho que não era agora do seu. Mas onde é que ficam esses outros, né? Assim, mesmo que não tenha respostas, é reservar um lugar também para esses de fora. E eu também tenho interesse nisso, que, por exemplo, a minha aluna ela não quer ir de jeito nenhum. Ela está na avançada agora. E assim, não tem o menor interesse, assim, é uma coisa que desperta uma certa ansiedade, assim, de uma viagem que ela considera longa, né? Ela falou, acho que 3 dias, assim, lugar longe, né? Essa perspectiva de serem só estudantes, né? Aí eu também entendo que existem essas variações, né? Eu acho que isso de serem mais novos, acho que nem todo mundo se anima, né, para isso. Ela tem um jeitinho um pouco mais tímido. Mas eu fico também pensando, né, como é que a sua narrativa poderia incorporar esse elemento do de fora, né? E considerar também esse contraste. Aparecem falas sobre pertencimento, né, sobre acolhimento, sobre encantamento até, e aí como que a exclusão aparece, né? Como que, enfim, acho que são coisas que o campo, né, pode enriquecer
a partir dessas observações também do questionário, né? Pessoas ali que não se sentem identificadas, né? Como é que isso aparece? E aí, só alguns apontamentos mais pontuais, né? Eu acho que eu entendo que seminário tem um modelo certinho, né? Isso eu já entendi de outras bancas, mais ou menos um modelo fixo para seguir para de escrita. Mas eu senti também que ali entre resultados preliminares e resultados de discussão há certas coisas ali que podem ser melhor estruturadas, né? Eu acho que tem elementos de discussão na parte dos resultados preliminares, enfim, eu senti uma falta ali em termos de ordem, né? Do tipo, eu tô vendo ali a discussão, ué, mas ela está se baseando em quê? Aí aparece depois, né? Então é mais um comentário pontual e a gente sabe que esse texto é um texto provisório, né? E aí outra observação mais pontual é em algum momento você usa o termo coleta e eu fiquei com uma sensação que, no caso, você estava se referindo ao tratamento dos dados, né? Mais que à coleta. Então, seria algo também que eu sugiro observar. Estou procurando, não estou achando. Bom, eu posso depois encontrar no texto e trazer, né? Assim, os procedimentos de coleta de dados consistem na reunião, organização e sistematização das fontes mencionadas. Também aparece a coleta consistirá na transcrição, seleção, catalogação dos conteúdos, né? Aí é só, enfim, é, assim, me trouxe um pouco de ruído, assim, né? Porque a coleta, no caso, ela está feita, né? A partir de questionários, de notas de campo e tudo. No caso, eu acho que você está se referindo ao tratamento desses dados, né? A esses procedimentos relacionados aos dados. Mas aí eu acho que é isso. Acho que eu vou finalizar minha fala, quero novamente parabenizar e me colocar também à disposição, né, para futuras conversas, futuras trocas. É, e aí, acho que é isso mesmo. Obrigada mais uma vez. Agradeço, doutora Raquel, pelos seus comentários, sugestões aí para a Carolina. Depois ela vai receber, né, todas essas observações. Eu também vou mandar as minhas observações. Então, Carolina, gostaria de agradecer pelo convite, agradecer também a doutora Isabela, que a gente sempre lê e aprende, né? Eu conheci o Provoc lá também no Politécnico, né? Eu fui fazer iniciação científica na Conlurb. Eu fazia licenciatura e fui fazer iniciação científica na microbiologia da usina de lixo do Caju, na Conlurb. E fazia, ao mesmo tempo, um estágio na FEEMA, antiga FEEMA, isso é 92, 93, já era 93, sobre meio ambiente, dava aula no pré-vestibular social da UERJ, lá em São Gonçalo. Era meu. Então, assim, desde muito tempo eu caminhava muito com a questão da bancada, praticando me aperfeiçoando como professor. Então, são assuntos que mexem muito com a questão da nossa formação, da iniciação científica, de começar a ter que trabalhar, inclusive, para poder sobreviver e entender esse aspecto da formação científica, né? Embora eu seja biólogo, sou formado em licenciatura, né, na verdade, em ciências biológicas, tem diversas questões que a gente pode conversar e que o seu trabalho pode contribuir. Então, assim, eu queria também começar dizendo, elogiando, eu acho que o seu trabalho tem uma aderência e uma relevância institucional muito importante. Então, assim, é importante para o programa, né, ter esse olhar, dessa percepção, que é algo que está em desenvolvimento, que você vai entregar. Então, tem uma relevância. O assunto é fundamental, né, da questão da iniciação científica, dos processos e programas de iniciação científica. E, evidentemente, por ser uma dissertação de mestrado, a complexidade disso, o aprofundamento disso, tem que ser o tamanho condizente. Então, os pontos fortes do seu trabalho é essa inserção, né, no aspecto empírico de construção da iniciação científica. Você está realmente num local privilegiado, com informações privilegiadas. E aí, uma coisa que me chamou a atenção quando eu comecei a olhar o seu trabalho, assim, eu falei, me deu assim uma curiosidade sobre como é que seria a possibilidade de fazer um estudo comparativo. Como é que são os processos de iniciação científica em outros locais? O Brasil precisa se colocar cada vez mais como um país soberano nesse mundo hoje multinodal, multipolar.
em que a gente está vendo, por exemplo, eu não sou belicista, mas, por exemplo, a Rússia está vencendo uma guerra na Ucrânia contra a OTAN porque tem fortemente um investimento científico, não só em relação ao que está acontecendo. Formação de engenheiros, de STEM, a mesma coisa com a China, desenvolvimento científico. Como é que é uma comparação? Como é que a gente pode olhar para uma comparação do Brasil com a União Europeia, com os Estados Unidos, com a China, com a Rússia, com o BRICS? Vamos pensar o BRICS, né? O Sul Global com a União Europeia e com, por exemplo, os Estados Unidos. Então, você está saindo de um, sim, na minha visão, tá? Vê se você concorda comigo, de um estudo vinculado à iniciação científica, um programa de divulgação científica. Como é que é o cenário mundial? Como é que isso é feito no Brasil? O que que tem de bom? O que que tem de ruim? Quais são os limites? Quais são os desafios? Como é que é o financiamento disso? Você olha para a FESB, você olha para o Provoc e faz e traz para o mundo micro, que é verdade, você está fazendo uma avaliação parcial. As coisas vão se concatenando. Então, eu acho que é importante você ter na sua revisão de literatura uma visão geral do mundo, assim, não que você vai aprofundar e esgotar isso, é impossível, né? Talvez numa tese de doutorado. Então, assim, você trazer como é que é a questão da formação científica, da iniciação científica, dos programas de vocação científica na União Europeia. Será que a União Europeia, ela com certeza faz uma coordenação, mas provavelmente na Alemanha tem uma inserção muito grande da indústria com as instituições de ensino, as instituições de educação básica, a formação técnica, né? O Politécnico é uma escola que trabalha dentro do contexto de educação profissional e tecnológica, né? A EPT, como são institutos federais. Né? Como é que funciona, por exemplo, as Olimpíadas? Olimpíada de Matemática, como é que isso funciona nos países do BRICS, na China, nos Estados Unidos. Então, ter uma visão geral com referências internacionais pode te ajudar até mesmo para o seu processo formativo. Você que está inserida nisso há muito tempo, como você colocou aqui na sua apresentação, que eu acho, inclusive, tem que vir antes da introdução, tá? Ver se faz sentido. É legal, assim, os trabalhos da EBS. É que você coloca a apresentação e vai falar sobre a sua formação. Talvez isso tenha que entrar antes da introdução. Tá? Então, você vai fazer uma introdução, talvez no seu referencial teórico, vale a pena, né, da revisão de literatura, trazer um aspecto mundial. Não vai esgotar isso. 4, 5 páginas, fazer uma pequena tabela comparativa para você inserir o Brasil. E aí você vai trazer a experiência que você tem vivenciado, que é realmente uma experiência privilegiada pelas condições que a Fiocruz dá, pela FESB. Então, assim, fazer esse levantamento comparativo do que for possível. Talvez você não vai ter condições de fazer isso tudo. Porra, Renato, você está me pedindo para eu fazer nessa altura do campeonato, faltando 6 meses para eu defender, eu tenho que ainda fazer análise de dados, comparar Estados Unidos, China, União Europeia, você ainda está brincando falar de Rússia nesse aspecto, né? Poxa, então talvez seja muito coisa, mas ter um overview pode enriquecer muito o seu trabalho, porque você tem algo ainda para fazer, mas eu acho que vai que você tem uma riqueza, você vai, inclusive, enriquecer o teu próprio trabalho fazendo esse diagnóstico inicial. Tá? Depois você vai pensar isso. Eu acho que daria um estudo muito interessante. Eu acho que se você buscar o CDE, embora haja críticas sobre isso, procurar na literatura, procurar na Web of Science, nos documentos que fazem política de formação científica e tecnológica, de educação da União Europeia, nos Estados Unidos, na China, aí você faz lá uma tradução, mas na literatura científica internacional, no Web of Science, você vai achar algumas referências básicas. Eu acho que enriqueceria muito o seu trabalho, tá? Você está fazendo, na verdade, um grande enquadramento e o seu trabalho está ali dentro. Olha, eu estou fazendo esse pedacinho que pode, inclusive, para criticar. A gente precisa de mais financiamento, as outras instituições precisam, porque a gente vai ter que dar um salto. Em 15 anos é isso, a gente vai ficar para trás. Né? A gente vê, por exemplo, a questão das terras raras. De que maneira isso se articula, né? O mundo está em mudanças cavalares agora, né? Já vai mudando, é um processo de 40, 50 anos, né? Mas agora a gente está soltando aos nossos olhos que nos últimos 10, 12 anos, né? De 2015 para cá,
como é que está havendo uma mudança de eixo dessa questão multipolar, multinodal, né, da quebra dessa hegemonia, né? É, então, eu acho que é importante o seu trabalho vai dar pode dar uma contribuição significativa, não só institucional, não só intramuros dentro do Politécnico, dentro do Provoc, melhor dizendo. Então, eu acho que essa é uma sugestão que eu faço para você. Vai fazer você sofrer um pouquinho, ter que escrever nos próximos 6, 7 meses, mas eu acho que lá para final de julho, agosto, talvez você consiga defender, né, sem precisar de pedir um prazo a mais, nada disso. Tá? Eu concordo com muitas das sugestões que a professora Raquel fez. Você está com uma escrita muito boa, é consistente. Eu acho que se você realmente tem aí uma limitação, que você vai ter que talvez descansar aí no final do ano, mas ter que olhar essa parte que falta. Eu vi que você mudou um pouco os objetivos, né? O que que você acha dessa minha sugestão? Se não só eu que estou falando, vou até beber água enquanto você me Não, responde. é porque eu pensei que esse momento fosse mais, assim, de ouvir mesmo. É, eu Não mexi pode na... falar, senão vira monólogo. Eu mexi nos objetivos, né? Até porque eram cinco, então era um pouco demais. Eu achei que, de uma certa forma, um acabava, assim, daria para estar incluso no outro, né? Que é sobre a atuação do pedagogo, né? Sobre analisar essa questão da mediação, né? Então, acabei transformando em um só, né? E também eu acho, assim, acabei simplificando, assim, algumas coisas, porque, pelo menos no primeiro objetivo, fala analisar como a participação dos estudantes do PROVOC na reunião anual da FESB pode contribuir para a sua formação científica, subjetiva e social à luz da literatura sobre iniciação científica e formação humana. Eu falei, nossa, isso aí está Não muito tá extenso, né? ficou macarrônico, né? Como dizia meu avô, né? É, Ficou melhor, tá, exatamente. de- É, simplifica. Mas os seus depoimentos voluntários de alunos do observatório você vai fazer ainda. sim, porque Está de pé. esses, Isso sim, isso é que vai te tomar um bom tempo. Você já tem a porque coleta, não, já está pronta. Pelo menos isso você não, você vai ter que isso. analisar. Isso. É porque ele ainda precisa ser assim ser revisto, né, pela coordenação e tudo mais, para ver o que vai de fato, né, para a postagem do observatório. Também vai ver essa questão de talvez chamar os estudantes para gravar depoimentos. Eu não sei se isso de fato vai acontecer. Então, além de depoimentos escritos, pode ter vídeos também. Então, de uma certa forma, aí eu tenho que esperar um pouquinho, né? Eu ainda não tenho certeza sobre essas informações. Tá. Mas eu acho que a sua metodologia também precisa ser refinada um pouco. Você vai usar algum software para fazer análise disso? Análise para MaxQDA? Você vai usar algum tipo de inteligência artificial, já vai pegar esses arquivos, vai botar num, sei lá, num notebook KLM da Microsoft e vai te dar alguma informação e você vai ter que olhar isso com calma e vai botar isso na metodologia? Porque hoje isso está presente, está falando aí. Uhum. E sim, claro, criticamente olhar para facilitar você criar as categorias, você tem que, na hora que você tiver a sua versão final, que vai passar por algum revisor, que provavelmente entende muito mais do que eu sobre esses processos esses projetos de iniciação científica e tudo mais, assim, é, você tem que delimitar melhor como é que você vai fazer essa análise qualitativa, entendeu? Dar um refinamento para isso. Quer dizer, não só, né, da análise qualitativa, os critérios de seleção dos documentos que você vai avaliar e botar um pouco, talvez, não só na revisão teórica, é, essa questão de identidade científica, a importância da iniciação científica, essa visão mais geral no mundo, para o Brasil, fazer uma, sabe, você está afunilando para trazer a experiência pontual que você tá, vai te dar um trabalho, mas vai enriquecer muito. Seu trabalho vai subir muito. E seu trabalho, sua dissertação, vai servir para outras pessoas olharem nele, na CAPES, quando ela estiver lá no portal, né? E depois você vai enriquecer o teu trabalho. Talvez você vai até depois aprofundar esse estudo comparativo. Você vai dar uma visão geral. Há uma limitação, você pode botar lá, limitações do meu trabalho. Olha, não tem como. É uma dissertação de mestrado, senão é um trabalho de uma vida inteira. Mas depois você pode fazer um estudo comparativo.
dos projetos, dos processos de iniciação científica, de vocação científica em diferentes regiões do mundo, no BRICS em detrimento com a União Europeia. Brasil, China, União Europeia e Estados Unidos. É um trabalho interessante, que você pode publicar internamente em alguma publicação do próprio Politécnico, ou até internacionalmente, porque você vai estar trazendo uma experiência comparada, né? Um estudo teórico, não vai ser com revisão de com uma literatura internacional. Então, isso vai ser uma coisa para você até, se você depois continuar, quiser fazer um doutorado, fica como um objetivo do seu trabalho, tá? Porque às vezes a gente se empolga, né? Faz um mestrado, faz um doutorado, tá aí com a professora Isabela, que é muito competente, vai poder. Então, fica como você vai jogar ali a semente na sua dissertação de mestrado, como você tem sementes que floresceram aí do seu trabalho anterior, né? Agora na sua dissertação de mestrado. É um contínuo, né? Mas você tem essa vivência, você gosta do programa, você está dentro desse processo, então fica como uma. Mas eu acho que vale a pena trazer isso para sua dissertação de mestrado, tá? Vai te tomar um tempo, mas eu acho que. Mas não é nada, não vai precisar cortar os pulsos, não vai. É possível. E vai enriquecer o contexto, vai contextualizar a inserção do trabalho que você está fazendo. Acho que vai enriquecer bastante e vai trazer subsídios também que podem te ajudar muito na sua discussão. Tá? Aliás, você tem resultados preliminares, você também tem que condensar isso, né? Acho que a professora Raquel comentou isso. Acontece na hora de entregar o texto, fica muito em cima, fica aquela. Né? Então, depois a poeira baixa da defesa e você vai poder reorganizar o seu texto até o final de dezembro, para no Natal, para no Ano Novo, dar uma descansada, início de janeiro. Depois você pega firme aí para terminar isso e seguir o seu cronograma, porque essa é uma questão limitante também, o seu cronograma, que você ainda precisa fazer. Eu acho que vale a pena você delimitar um pouquinho melhor o problema, detalhar as metodologias, reestruturar os resultados, as recomendações gerais, tá? Pensar nessa questão da revisão de literatura. Depois eu vou mandar isso para você, tá? Eu acho que tem alguns trechos descritivos que você pode também olhar para o texto e dar uma melhorada na escrita, embora esteja bem escrito. Vai ter que definir essas categorias analíticas, que aí está com aquela crítica, sugestão dos seus procedimentos metodológicos. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa aqui agora. Porque tem os textos aqui e tem os rabiscos que eu fiz aqui. Ó. Até ó, seus objetivos, ó, até risquei. O último você tirou, né? A questão da. Não foi? Deixa eu chegar aqui. Se tem mais alguma coisa. É, Os resultados são preliminares, depois, quando você tiver tudo, você vai. Você bota resultados e discussão, depois você faz uma discussão, foi isso? Você faz uma discussão, depois faz resultados e discussão. Depois você vai olhar, vai condensar, vai. Tá. Então, assim, em linhas gerais, é isso que eu tenho para falar para você. Deixa eu ver se eu demorei muito, tem 20, 17 minutos. Ver se tem mais alguma coisa que eu deixei de falar para você aqui, já que está sendo gravado. Você está com bolsa, né? Você tem bolsa? A bolsa vai até o Sim. meio do ano, é isso? Vai até maio. Maio, junho, que é finalização, né, do mestrado. Você está Então se dedicando exclusivamente à dissertação, assim, ou você trabalha, dá aula também, alguma Não, coisa eu estou assim? trabalhando, que eu estou no Você é pedagogo. LickProvoc. Ah, tá, mas Isso. você está inserida lá dentro, então você está De fazendo uma uma certa dissertação, forma, então eu. as coisas convergem, né? Então é Sim, ótimo sim. isso. Então não dá uma sinergia para você gerar a sua dissertação na versão final. Então, depois eu vou sistematizar isso num documento único, fui fazendo observações, anotando e vou fazer um condensado e te mando isso, tá? Antes do Natal, tá? Vai ser seu presente de Uhum. Natal. Vou te mandar um pequeno sugestões, vou condensar isso. Aí você vai olhar com a professora Isabela e vai, isso vale, isso não vale, esse esforço é legal. A professora Isabela tem uma experiência grande nos Estados Unidos, se eu não me engano, né? Então ela vai poder te ajudar. Olha, lá funciona. E eu acho, o, Caroline, que tem uma questão que eu botei aqui, é realmente ver essas questões
desses modelos, quais são as vantagens, quais são os desafios, né? Eu acho que o Brasil ele carece, dessa questão do financiamento para esse tipo de desenvolvimento desses programas. Eu acho que a escala desses programas de vocação, em comparação com outros, é muito pequena ainda e a gente precisa crescer, precisa ampliar isso. É evidente que a gente não tem a caneta na mão para decisoriamente resolver, mas é um trabalho contínuo, né, de formiga, de institucional, intra, né, muros. Então, você fazer essa crítica, olha, se a gente realmente quiser virar um país desenvolvido, a gente precisa, dentre os diversos desafios e aspectos que a gente tem que enfrentar, o desenvolvimento científico, o investimento em ciência e tecnologia, o letramento científico, os programas de vocação científica, em diversas áreas. Então, essa crítica também, o STEM, as ciências humanas, como a gente está muito na Fiocruz, tem muito ter esse olhar crítico é fundamental. E você, como está se desenvolvendo para ser futuramente uma pesquisadora do campo, né? Em ensino em ciências, em educação científica, em vocação científica, eu acho que a gente já tem que começar a despertar para isso. Eu acho que a sua dissertação de mestrado pode dar essa contribuição, entre aspas, pequena, não é pequena porque é uma contribuição. Então, esse olhar crítico de que a gente precisa ampliar esses esforços é fundamental. Não, eu te dou os parabéns, você ainda tem bastante coisa para fazer. Eu acho que você tem tempo. É bom que você está inserida no contexto do desenvolvimento da sua dissertação, o que é favorável, que é uma vantagem para você. Te desejo boa sorte, que você trabalhe, né? Tá de parabéns, fique motivada para continuar. E agradecer novamente o seu convite da professora Isabela e a contribuição também em nome da pós-graduação da doutora Raquel. Professora Isabela, você quer comentar alguma coisa antes de voltar para a Caroline? Sim, eu acho que a Carolina também talvez tenha que comentar a Raquel. Não sei se quer fazer isso antes ou depois da minha fala. Como é melhor, Carol, para você e para Não é Raquel? camisa de força, todo mundo pode falar, só É, que tá bom. Eu posso falar depois. Pode Tá falar, bom. Isabel.